meu querido Ulisses, para começar, a gente estava falando aqui, o ministro do esporte, André Fufuca, quase que eu ia chamar de André Fofoca, mas é Fufuca. Ele já falou hoje em entrevista na ESPN, né, que solicitou à CBF a suspensão temporária do Campeonato Brasileiro por conta do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né, e tá no Bahia Notícias. Já começando por aí, você é a favor de uma possível paralisação do campeonato de modo geral, Ulisses? Olha, Marinho e Yuri, a gente tem que refletir que o negócio que está acontecendo lá é sério. E, assim, a gente sabe que tem problemas de calendário, o calendário brasileiro já não é fácil, a gente sabe que interfere muito na rotina dos clubes, os próprios gaúchos agora que já tiveram 2 rodadas adiadas vão ter muito sofrimento para depois compensar esses jogos, mas diante da situação, eu acho que era razoável pela... E sendo que eles têm também competições internacionais, exato, não é só o brasileiro para eles, né? Grêmio Inter, né? Isso, Grêmio Inter. Grêmio Inter, que sofrendo bastante aí, CT alagado, estádio alagado, fora o desgaste mental, né, de atletas, funcionários que estão indo pra rua ajudar e tal. Eu já vi vídeo de Thiago Maia, próprio Kaique, do Grêmio também fazendo um esforço Diego Costa impressionante, pegou o carro, tava dando... Ex-jogadores, como Rafael Sobis, por exemplo. O Pedro Scooby, né, que a galera só vê o Pedro Scooby como ex-BBB. Mas tá lá também, tá lá também na luta. E é importante valorizar quem tá lá fazendo isso, porque às vezes as pessoas só ficam na internet falando, mas quem botou a cara pra ir lá fazer tem que ser valorizado e aplaudido. Mas respondendo a sua pergunta, Marinho, sendo bem direto, eu acho que era razoável a rodada parar pelo menos um final de semana, entendeu? Uma semana. Né? Uma rodada, se parasse, para todo mundo refletir esse momento, de colaborar com o que for possível. Os clubes poderiam se movimentar ainda mais. A gente vê que Santos estava querendo se movimentar, alguns clubes se colocaram à disposição e tudo mais. Com a rodada do Brasileirão parada, talvez teria um espaço maior para esse tipo de colaboração, né, dos clubes, seja com treino aberto, seja com arrecadação, como o próprio Bahia está fazendo em suas lojas. Já vai ter o calendário prejudicado com os gaúchos perdendo esses jogos, né, Juventude, Grêmio Inter. Parava uma rodada para todo mundo refletir e a situação, se Deus quiser, vai amenizar, né, nos próximos dias. Já tem informação de que a água está baixando, as pessoas estão começando a se realocar. Não vai ser um processo fácil de reconstrução ali e também da realocação, né, dos desalojados, desabrigados. Mas minha opinião é essa, que pelo menos o Brasileirão parasse uma rodada para que todo mundo pudesse focar mesmo nesse momento. Mas a gente sabe que parar mais do que isso vai virar um tipo o que aconteceu com a Covid, né? O campeonato vai acabar em fevereiro do próximo ano. E só lembrando que paralisar o campeonato, gente, porque a galera às vezes confunde, paralisar o campeonato não quer dizer que vai dar jeito no Rio Grande do Sul no momento que tá acontecendo. A gente tá falando de bom senso, de ser solidários, assim, ó, vamos focar aqui até nisso no que o Uli falou, vamos focar aqui em pedir ajuda pra galera e tal. E eu penso também de outra forma, já que não quer paralisar, porque talvez a CBF também esteja pensando o seguinte: hoje eu já tô com o calendário prejudicado com essas equipes do Sul. Se eu paralisar, eu prejudico o calendário com todas as equipes. Né? Eu acho que por isso, talvez, que a CBF não paralisou. E a CBF até buscou o diálogo. A gente tem que colocar isso aqui na mesa, que a CBF procurou os clubes, ouviu, tentou entender. Mas a gente sabe que esses buracos que ficam no calendário prejudicam a competição, prejudica a questão com patrocinadores, tem todo uma situação envolvida, né, além do calendário. Então, a CBF tentou da melhor maneira, mas a gente sabe que nem todo mundo é a favor. Por exemplo, o Atlético Paranaense foi contra, o Atlético Goianiense foi contra, outros clubes até não se manifestaram, enfim. Mas, assim ficou decidido, né, o adiamento dos Jogos dos Gaúchos, que era o mínimo, né, a ser feito, e assim foi feito. Agora, aguardar, né, torcer para que haja uma melhora e a competição siga da melhor maneira. E só um detalhe também aí a respeito de uma possível paralisação. Aí eu vi gente falando assim, Grêmio, Inter e Juventude, falando de Série A de brasileiro diretamente,
Grêmio, Inter e Juventude poderiam ir para Santa Catarina, poderiam ir para Brasília, poderiam ir para outro lugar, mandar os seus jogos. Eu acho que isso é mais desumano ainda do que você tá achando ruim paralisar o campeonato. Largar o estado lá de mão, né? É você querer fazer assim, ó, não, os times não podem parar. Essas 3 equipes têm que ir para outro lado. O campeonato continua. É como se eles ligassem o F, para não falar o termo, pro estado, dizer assim, não, a gente vai seguir aqui. A gente vai sair lá se resolve. Eu acho que isso é pior. Eu não concordo com isso. Eu acho que a questão do paralisar, ela é forte, porque assim, os times gaúchos já estão tendo seus jogos paralisados, até porque não tem condição. Não tem condição de sair de Porto Alegre, não tem condição de chegar, né? Não tem condição de jogar, não tem condição nenhuma. E aí já tem esse lado prejudicial. Sim. E aí um outro ponto que seria a questão que eu vi muita gente mandando mensagem falando disso, e aí eu concordo. Os outros estados seriam todo mundo que envolve um jogo de futebol. O jogo de futebol não são somente 22 jogadores correndo atrás de uma bola, como muita gente que não entende de futebol pensa. É o segurança que vai trabalhar, é o massagista que tá ali, é o gandula, isso falando dentro do estádio. É o ambulante do lado de fora, né? É um motorista de Uber que roda e tem uma venda maior naquele momento. É de forma geral. Então eu acho que seria muito mais ainda, olhando por esse lado de financeiro. Acho que seria muito mais prejudicial. Mas nesse ponto de parar uma semana, de respirar, dizer, ó, deu uma segurada aqui uma semana ou uma rodada e tal, vamos aqui focar em ajudar, aí eu concordo, mas eu não sou de paralisar o campeonato. Já ia ser prejudicado de qualquer forma, né? Sim. Sem as 3 equipes. Já tinha esse primeiro adiamento, né, naquele primeiro momento, e aí teve esse segundo para as equipes gaúchas. Então, o ideal seria parar pelo menos por uma rodada, até para todo mundo no Rio Grande do Sul tentar se realocar, né? A gente sabe que é muito difícil, até porque, como eu disse, tem jogadores aí que estão rodando a doidada aí para tentar... Hoje teve um vídeo do Thiago Maia. Eu vi esse vídeo. A água quase no pescoço do Thiago Maia e ele resgatando uma senhora que estava numa cheia. Como é que você vai falar pro Thiago Maia? Thiago Maia, para de fazer isso aí. Vamos ali pra Santa Catarina. Vamos ali pra Santa Catarina, pra Brasília. Você vai lá em Floripa, vai treinar em Floripa, lá no CT do Avaí, que você vai jogar domingo. Tá ligado? Aí vai fazer o quê? Vai entrar com a camisa SOS RS. Tá ligado? Pera aí, pô. E o pior que fizeram até eu tava até vendo aqui uma pequena trend de todos os jogadores, enfim, lá que ajudaram de alguma forma. E você vai descendo aqui, pô, é quase todos os jogadores, se não todos aqui, enfim, não passaram de Grêmio, Juventude, de Inter, ajudando de alguma forma um estado que foi devastado, irmão. Tem cidade, eu postei cidade de 350 mil habitantes, que é Canoas. Sim. Que não tem nada, acabou a cidade. Acabou. Não é que acabou uma parte da cidade. Destruiu tudo. Acabou uma cidade inteira com a água atingindo, sei lá, 4, 5, 6 metros de altura. Então é algo surreal você falar para essas equipes saírem de suas cidades para irem para outras cidades, para ir treinar e jogar e praticar futebol em um momento desse, que tem amigos, que tem, enfim, parentes ou apenas torcedores conterrâneos que você vive ali, que tá ali do seu lado, que tá na arquibancada toda vez que você tá jogando. Em uma situação dessa, você mandar o cara sair do estado. Enfim, cada um pensa de sua forma. Eu tô com o Ulisses, pra mim também devia ser paralisado esse Campeonato Brasileiro, e eu não tô falando de parar 1 mês, 2 meses, 3 meses, para uma rodada, 2 rodadas, 2 semanas que sejam, até pela isonomia do campeonato, é outro ponto de ter a igualdade entre as equipes, mas também, claro, principalmente por essa de você focar todo o seu pensamento, suas atitudes, focar em toda a situação que foi mais importante no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, paciência.